Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Hoje apresentando a parábola da figueira estéril e os frutos. Nós temos o auxílio de Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes e Indiara Lourenço. Essa parábola aparece em três evangelhos: Mateus 21, 18 a 22, Lucas 21, 29 a 36 e Marcos 11, 12 a 14 e versículos 20 a 24. A gente vai se ater a Marcos, já vamos ler. Eu vou lembrar que essa mensagem é dirigida para a igreja, para os convertidos. Mas Romanos 10 nos diz que se você crer no coração que Jesus morreu na cruz por você, que ele derramou o seu sangue por você e que ele ressuscitou dos mortos, se você crer no coração e professar com a boca que ele é o seu Senhor, você é salvo. Então faz parte então daí da igreja, do corpo de Cristo. Essa parábola citada nos três evangelhos nos traz muitos ensinamentos. Fala sobre fé, vigilância, discernimento e sobre a segunda vinda de Cristo e os sinais dos tempos. O que se passa à nossa volta, reafirma a nossa fé e a esperança nas promessas de Deus. É um milagre diferente dos demais. A gente poderia dizer até que é um milagre oposto, aos demais milagres que Cristo fazia, que eram curas, multiplicações, acalmar tempestades, ressuscitar mortos, que eram milagres positivos, que traziam alegria, esperança, salvação, livramento. Esse é um milagre diferente. Vamos ler então Marcos 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 24. Peguem suas Bíblias, vamos então a Marcos 11, primeiro 12 a 14. Diz lá, a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Nos versículos 20 a 24, o poder da fé. E passando eles pela manhã, no dia seguinte, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Nós temos outras passagens que falam da figueira. Por exemplo, Mateus 24, 32 a 33. Vamos ler. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Lucas 21, 29 e 31 acrescenta um pontinho a mais. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Muitos afirmam que a parábola da figueira tem a ver com o surgimento do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948. Sim, isso foi um marco significativo e seria o início do fim. O Senhor estaria mostrando sinais de sua volta. Ainda hoje ele está mostrando muitos sinais da sua volta. Na Bíblia, a figueira frequentemente simboliza Israel. Oséias 9:10 nos diz: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova.
Em todo caso, naquela época, os israelitas se tornaram idólatras, abomináveis ao Senhor. Lucas 13, 6, 10 nos diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruta nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave e ao redor dela e lhe coloque estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O Senhor nos dá muitas chances, muitas oportunidades de produzir frutos. Nós precisamos estar atentos a estas oportunidades. Lucas 21, 9 inclui todas as árvores. Para mostrar o que significa isso, vamos ler Marcos 8, 24. É a passagem da cura de um cego em Betsaida, quando Jesus aplica saliva aos olhos do cego e impõe as mãos ao cego e pergunta: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Jesus novamente coloca as mãos nos olhos dele e este passa a ver claramente. Então aqui os homens são tidos como árvores, todas as árvores. Então, de acordo com estes relatos, Jesus estava com fome e viu uma figueira à distância que se sobressaía, que tinha muitas folhas, com relação às outras que eram secas, né? Era inverno, as outras estavam secas. Essa figueira estava cheia de folhas. Era inverno ainda. Ele se aproximou da árvore, procurou folha por folha, procurou, mas não encontrou figos, apenas folhas. Então Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo que nunca mais daria frutos. Por que Jesus queria figos para comer na Páscoa, em abril, se os figos maduros aparecem só em junho ou julho, no verão da Palestina? Jesus estava com fome. Os figos aparecem antes das folhas. Figos, depois folhas. É importante saber que os figos verdes ou figos imaturos são comestíveis, são uma delícia em muitas culturas. E esses figos verdes podem ser colhidos antes deles amadurecerem completamente. É uma fonte rica em muitas regiões, rica de alimentos, de nutrientes em muitas regiões. Existem variedades de figueiras que produzem esses figos de inverno, figos verdes, que amadurecem mais cedo do que os figos de verão. Podem estar disponíveis já em abril, durante a Páscoa, que era aquela época que Jesus estava falando essa parábola. Simbolismo. A figueira e os figos têm um importante simbolismo na cultura judaica. A figueira é um símbolo de prosperidade, de paz, de abundância. Os figos são um alimento importante e eram muito usados na oferta, como oferta a Deus. Então é possível que Jesus, quando foi até a figueira, estivesse procurando por figos verdes ou figos de inverno, e já estão disponíveis em abril, na Páscoa. A parábola da figueira estéril tem um simbolismo mais profundo ainda, relacionado à fé, à obediência e à abundância espiritual. A figueira estéril também simboliza a desobediência e a falta de resposta à vontade de Deus. Jesus espera que os seus discípulos produzam frutos espirituais em abundância. Mas a figueira estéril não produz nada, não produziu nada. A figueira estéril simboliza a falta de abundância, a esterilidade espiritual. Jesus promete aos que têm fé e obedecem à sua vontade que serão abundantes em frutos espirituais. João 10,10 nos diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então Jesus espera que nós produzamos frutos espirituais e em abundância. No contexto de hoje, essa parábola chama os cristãos, chama a nós, a estarem prontos para o retorno de Cristo. Não sofrendo com distrações ao nosso redor, mas vivendo uma vida de fé e comprometimento com a sua palavra. Embora o tempo exato da volta de Cristo ninguém saiba, senão o Pai,
Essa incerteza deve inspirar uma vida de santidade, de obediência e de esperança. Confia e viva a palavra. Esteja preparado para o encontro com o Senhor a qualquer momento. Ele virá como um ladrão. Você não sabe quando ele virá, a que hora virá. Se a pessoa soubesse quando o ladrão fosse assaltar a sua casa, ela estaria pronta para receber o ladrão. A parábola da figueira estéril também nos faz enxergar as aparências. Esta parábola nos leva a nos fazer um autoexame, uma sondagem do nosso coração. Historicamente, o que acontece? Jesus entra em Jerusalém. Ele haveria de ser preso nessa semana e morto na cruz. Era a época da Páscoa. Jesus faria sua última ceia antes de ser crucificado. Jesus percebe em Jerusalém muita movimentação, muitos rituais, tradição, mas pouca ou nenhuma vida. Os saduceus tinham transformado a religião, o templo, em comércio. Os fariseus, que eram legalistas, eram zelosos, mas sem entendimento. O templo não tinha vida. Jesus purifica o templo, manda embora os comerciantes, expulsa-os. Então Jesus sai de Jerusalém e vai a Betânia, a 9 quilômetros de Jerusalém, nos arredores, e lá pernoita com os seus discípulos. No dia seguinte, ao retornar a Jerusalém, aí sim, ele vê de longe uma figueira frondosa que se destacava das demais que estavam secas. Essa figueira tinha muitas folhas, era vistosa, você podia observar de longe. Jesus estava com fome e se dirige à figueira à procura possivelmente de figos verdes, figos de inverno, para se alimentar, já que os figos aparecem antes das folhas. Ou seja, se tinha folhas, deveria ter figos, percebem? Mas Marcos nos diz que não era estação de figos. Jesus não encontra figos, apesar de esta figueira estar cheia de folhas. A figueira, por ter uma aparência muito diferente das demais, cheia de folhas, não apresentou o que prometia. Não tinha figos. Se estava cheia de folhas, deveria ter figos. Tinha aparência, mas não tinha realidade. Jesus amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais nasça de ti frutos. Ela imediatamente secou até a raiz. Na verdade, Jesus dizia: continue como você está, estéril. Há pessoas que impressionam pela sua aparência. Parecem muitas folhas, né? Pela sua bagagem espiritual, mas não tem frutos. Cuidado com as aparências. Por exemplo, a igreja em Laodiceia fazia propaganda de si mesma. Apocalipse 3, 17 a 19 nos diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. No versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que porta que Jesus está falando aqui? Da igreja em Laodiceia. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, como é fácil estar em Laodiceia, sentir que não falta nada, que tem tudo, né? A louvor, a comunhão, a palavra, mas Cristo fica do lado de fora. Somente o Senhor pode analisar e ver o nosso coração, as nossas intenções. Neste momento, assim, a gente precisa fazer um autoexame, né? Sondar os nossos corações pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Eu pergunto, o que as pessoas admiram em mim? É a minha aparência ou a minha realidade? Sou o que falo ou o que pratico? As pessoas enxergam Cristo em mim? Enxergam Cristo em mim todo o tempo?
Talvez minha esposa possa responder essa pergunta e provavelmente eu serei reprovado. Não se enxerga Cristo em mim todo o tempo. Quando Jesus se aproxima da figueira, ele não quer folhas, mas quer frutos. Ele quer frutos de cada um de nós. Ele procura e tem o direito de encontrar frutos em nós. O Senhor quer se alimentar de nós, ele quer a nossa realidade. Como podemos, então, dar frutos? Estando atados à vide. Estando atados à vide. João 15, 1,5 nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, que está ligado à videira, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, sozinho, só o ramo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, os frutos pertencem ao Senhor e nós precisamos estar ligados ao Senhor, ligados ao Espírito Santo, ligados à videira verdadeira que é o próprio Senhor. Esta é a maneira de dar frutos naturalmente. Ninguém obriga a videira a dar uva, né? Nós somos os ramos da videira. Não precisamos ser obrigados a dar frutos, eles precisam aparecer naturalmente, os frutos espirituais, eu estou falando. O poder do Espírito Santo habita em nós, todo aquele que foi regenerado, que nasceu de novo, que pertence ao corpo de Cristo, ele tem o poder do Espírito Santo dentro dele. Tudo que precisamos para dar fruto, o Senhor nos deu. Nós temos a palavra, temos o Espírito Santo e o seu poder, temos a sua presença, a presença do Senhor, a ordem de produzir frutos. Com os frutos, o Pai é glorificado. E o Senhor tem a necessidade de sermos santos, por isso ele procura frutos em nós. Jesus sabe discernir muito bem, ele não confunde fruto com folha, aparência com realidade. Quando ele se aproxima de nós, ele sabe exatamente quem nós somos, conhece o nosso coração, sabe o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. E essa investigação, ela é meticulosa, minuciosa. E também a condenação, ela é dolorosa. Onde deveria haver frutos, só havia folhas. Jesus disse à figueira: jamais ninguém coma fruto de ti. E ela secou imediatamente até a raiz. Jesus amaldiçoou a figueira. Você poderia substituir essa frase por: fique como você está. Você já é uma maldição, você não produz nada. A figueira fazia propaganda do que não possuía. Este é o grande juízo de Deus. Naquele dia, quando ele voltar, Deus não vai alterar nada em você. A ordem será: fique como você sempre esteve, para sempre, eternamente. Fique como você está, eternamente. Continue injusto, sendo injusto. Se Jesus voltasse hoje, se nos congelasse agora hoje no tempo, como seríamos? Como você seria? Como eu seria? Quem somos nós? Jesus não quer apenas religiosidade. Israel estava cheia de religiosidade. É possível que tudo que façamos hoje, sendo legítimo, não altere nada em nosso coração, como na época de Israel. É possível que você frequente cultos, missas, se você for católico, orações, entoe hinos, e isso não mude absolutamente nada no seu coração. Jesus quer dizer: fique como você está, estou de volta. Como você estará na volta do Senhor? Tem fruto? Ou será apenas propaganda? Examine o seu coração, faça um autoexame da sua pessoa, do seu coração. Em Romanos 1, Deus entregou aos homens a inclinação do coração deles. É isso que você quer? A inclinação, a vontade do seu coração? É isso que você busca? É assim que você vive? Então, seja assim. A sentença no dia do juízo será: permaneça como você sempre esteve, mas para sempre, eternamente.
Jesus está encontrando satisfação em nós hoje? Será que está tendo a fome matada por nós? Nós estamos matando a fome de Jesus e encontrar fruto em nós? Mas o importante é que a sua situação, a minha situação, pode mudar. Arrependa-se. A vara seca, lembre-se, a vara seca de Abraão floresceu e deu fruto, muitas amêndoas. Já que a gente vai falar de frutos, vamos falar da parábola dos lavradores maus. Abra aí, Mateus 21, de 33 a 43. Diz lá: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, que é uma cerca de arbustos. Construiu nela um lagar, que é um tanque para espremer uvas. Edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. E enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores maus, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que você acha que ele vai fazer com esses lavradores maus? O que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser principal pedra, a angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca ouviu falar? Portanto vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O Senhor está falando aqui para os judeus, mesmo porque ele era judeu e nunca tinha saído de Israel. Mas o ensino de Jesus não se limitou apenas aos judeus. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor nos fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Claramente aqui, nesse ponto, o Senhor está falando para os gentios, que deveriam e devem levar a palavra e fazer discípulos de Jesus em todas as nações, em todos os locais. Isso é para você, isso é para mim, isso é para a igreja. O Senhor falava por meio de parábolas, alegorias, símbolos. O significado da parábola fala de uma vinha e um dono, que tinha o direito de cobrar os frutos, que não foram entregues pelos lavradores maus. Maltrataram até mataram os servos que foram enviados. Por último, o dono da vinha enviou seu filho, achando que iriam respeitá-lo. O filho é o próprio Senhor Jesus. A decisão foi tirar a vinha desses lavradores maus e entregar a um outro grupo de lavradores. O versículo 45 de Mateus 21 diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que a respeito deles que Jesus falava. Ou seja, eles sabiam muito bem que essa parábola era para eles, para os saduceus, para os fariseus, para os sacerdotes, que Jesus se dirigia. E deles também como nação, como povo, como Israel. A vinha era o reino de Deus, versículo 43. Se a vinha era o reino de Deus, quem era o dono da vinha? O próprio Deus. Deus arrendou, confiou o seu reino, a sua vinha, a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, os lavradores maus, eram a nação de Israel. Em todo o Velho Testamento, Israel foi o povo escolhido de Deus. Deus fez uma aliança, uma promessa a Abraão, o pai de Israel. Gênesis 12, 2, 3 diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Portanto, Deus queria que a nação de Israel fosse um instrumento para alcançar todas as nações, todos os povos da terra, mas eles falharam. Aí Deus começou a enviar profetas, servos, para cobrar os frutos devidos. E o que fizeram os servos aos profetas? Jesus diz em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então esses servos, esses profetas que foram enviados pelo dono da vinha, por Deus, foram maltratados e até mortos. Não os respeitaram a ponto de Deus enviar o seu próprio filho. Mas Jesus sabia que ele seria ignorado e morto na cruz. Jesus diz em João 1,11, veio para o que era seu, os seus, o povo de Israel. O povo de Israel não o recebeu. Versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Neste ponto, a nação de Israel é colocada de lado e Deus entrega o seu propósito, o seu reino a outro grupo, os gentios, a nós, a igreja. Essa rejeição de Israel não é permanente. Paulo nos diz em Romanos 11, 11b, 12, mas pela sua transgressão de Israel, veio a salvação aos gentios, mas para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento, em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude de Israel. Ou seja, Israel vai ser restaurado, mas não é o ponto aqui agora. Deus fez uma promessa a Abraão, de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Cristo é da linhagem de Abraão. Através dele, todas as famílias da terra têm sido abençoadas. Os judeus se orgulharam de ser o povo escolhido. João Batista disse em Mateus 3,9, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não se sinta convencido, tá? Não se sinta um povo privilegiado, mesmo hoje, de Deus. Deus vai terminar o seu propósito, com ou sem você, com ou sem a mim. Até pedras poderão se tornar filhos. Você pode ser deixado de lado, caso não corresponda à vontade de Deus. E isso é muito sério. Deus disse a Abraão, a sua descendência será como a areia do mar. Os judeus, a linhagem terrena. E como as estrelas do céu, a linhagem espiritual, a igreja. Paulo, em Gálatas 3,7, nos diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós, os gentios, a igreja, também somos filhos, descendentes de Abraão. Jesus confiou a vinha, o reino de Deus, aos judeus, e eles não corresponderam. Então Jesus entrega a outro grupo, a vinha, aos gentios, que nos incluem, a igreja. O Senhor precisa de um povo que corresponda, que entregue os frutos no seu devido tempo. Lembrando o versículo 34 de Mateus 21, que diz, ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Por isso enviou seus servos, depois o seu próprio Filho Jesus Cristo, e Deus, com isso, espera e aguarda os frutos da vinha, do reino. Deus quer a redenção de todos, de toda a humanidade, não é só de um grupo, mas de todos, dá chance a todos se tornarem filhos de Deus. Isso é um projeto muito sério, onde a nação de Israel falhou. Essa mudança de grupo de lavradores representa a opção de Deus, de Israel para os gentios. Jesus anuncia profeticamente
que a igreja, que nós, um dia, iremos cumprir esse propósito de entregar os frutos que o Senhor, que Deus, tanto deseja. O segundo grupo, nós, a igreja, não vai negligenciar esse propósito de entregar os frutos. Daí surgem algumas lições para tirar dessa parábola. Isaías 53:11 nos diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. De quem Isaías está falando aqui? De Jesus Cristo, de sua entrega por nós, o fato de levar os nossos pecados sobre si, de morrer na cruz por cada um de nós. Deus quer recuperar o seu investimento, o investimento que ele fez no reino. Deus quer agora os seus frutos, quer a colheita. Vemos também aqui a desobediência do grupo que não frutificou, que não foi obediente a Deus, e o juízo sobre eles. Então isso inclui a substituição do grupo de Israel, que não foi obediente, por outro grupo de pessoas que são confiáveis à igreja e que vão entregar os frutos a seu tempo. Como é que essa entrega de frutos é uma combinação da obediência e o desejo de Deus realizado, a obediência e o desejo de Deus realizado. Nós temos a responsabilidade de corresponder a esse desejo de Deus, porque a vinha, o reino de Deus, foi confiado a nós. Jesus fala em outras passagens sobre a vinha. Mateus 20, de 1 a 16, fala da parábola dos trabalhadores da vinha. 21 diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Resumidamente, esse dono da vinha, do reino, que é Deus, combinou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia. Era a moeda romana de prata, que era correspondente a um trabalho, a trabalho de um dia. Nesta época, o dia de trabalho se iniciava às 6 horas da manhã. Foram chegando trabalhadores depois, na terceira hora, ou seja, às 9 da manhã, na hora sexta, 6:06, meio-dia, na hora nona, 6:09, 15 horas da tarde, e também por volta da hora 1/10, ou seja, às 17 horas da tarde, final do dia. Estavam desocupados e o Senhor chamou-os para trabalhar na vinha, no reino. Ao fim do dia, o administrador começou a pagar o salário, começando pelos últimos. Todos receberam o mesmo salário combinado, de 1 denário. Salário cheio. Os que iniciaram mais cedo, às 6 da manhã, começaram a reclamar, a murmurar contra Deus, contra o Senhor da vinha. Escuta, eu vim trabalhar mais cedo, vim trabalhar às 6 da manhã. Esses começaram a trabalhar às 5 da tarde e recebem o mesmo que eu. O Senhor falou: não combinaram comigo o salário de 1 denário? Quero dar o mesmo valor a todos. Nos versículos 15 e 16. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus quer recompensar os que trabalham para Ele, não importa se você começou às 6 da manhã ou às 5 da tarde. Mas será que o nosso comportamento hoje não será como o do povo de Israel? Será que a gente não se acha exclusivo de Deus e se nega a entregar os frutos? Eu sou salvo, pertenço a Deus, eu não preciso fazer mais nada. Vou ficar em casa, no meu sofá, tranquilo, assistindo uma TV, lendo um livro. Não podemos nos achar melhores do que ninguém, melhor do que qualquer outro. Deus quer alcançar a todos, mas para isso Ele precisa da ajuda de cada um de nós. Podemos dizer que a expectativa de Deus com relação à igreja é até maior. Temos tudo que Jesus Cristo deixou para concretizar esse desejo do coração de Deus. Mas a nossa atitude, o nosso comportamento precisa ser diferente do que foi do povo de Israel. Quando Deus olha no aspecto coletivo da igreja de todos os tempos, há uma promessa de Deus que entregaremos os frutos, que cumpriremos o que Deus deseja. Mas eu pergunto, e individualmente, cada um de nós, individualmente,
está cumprindo a expectativa de Deus e entregando os frutos ao Senhor? Vou fazer aqui uma análise, né? Vou parafrasear, como se fosse um time de futebol. Pode ser que um time de futebol estivesse jogando redondinho. Olha, pelo jeito vai ser campeão. Está jogando, trocando passes, fazendo gols, né? Mas tem um indivíduo lá dentro que não está fazendo o que deveria fazer. Erra passes, erra gols, não faz o que o técnico faz. O que esse técnico vai fazer? Vai substituir esse indivíduo, né? Pergunta: Deus trabalha com substituições apenas coletivas ou também com substituições individuais? Na Bíblia a gente vê ambos os casos. Exemplo de individual: Saul por Davi, está em 1 Samuel 15, 26 e 16, 13. O apóstolo Judas por Matias, tomando lugar entre os 11 apóstolos, Atos 1, 26. Então, quando um do grupo falha, Deus olha e diz: vou substituir você. Você teve o privilégio de ser chamado para fazer parte de um grupo que vai entregar os frutos a Deus, para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Deus vai executar o seu propósito, com ou sem você, com ou sem a minha pessoa. Não o decepcione. Mas como faço para não decepcionar a Deus e entregar os frutos? Além de estar atado à vide, à videira verdadeira, como nós já falamos, né, só podemos produzir frutos se estivermos atados ao Senhor, ao Espírito Santo. Jesus diz em Apocalipse 2,5, para a igreja em Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Em Apocalipse 1, de 1 a 20, João vê 7 candeeiros de ouro, que representam as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na verdade, elas representam a igreja em todas as eras. O Senhor estava andando no meio delas, no meio dos candeeiros. Cada igreja, um candeeiro e um anjo, um mensageiro, representado por uma igreja na mão direita, uma estrela, na mão direita do Senhor. Um mensageiro representado, um anjo representado por uma estrela na mão direita do Senhor. O Senhor observa tudo o que se passa com a igreja, o Senhor observa tudo o que se passa com cada um de nós, nosso coração, as nossas intenções. O Senhor está examinando tudo, como Ele examinou meticulosamente a figueira, abrindo as suas folhas, procurando frutos. Éfeso, uma das igrejas, possui um candeeiro. O Senhor diz: se você não se arrepender, eu removo o seu candeeiro, toma a sua luz de volta. Jesus não se pode dar, Deus, né? Não se pode dar Jesus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, não se pode dar ao luxo de parar o seu propósito, a sua vontade, por negligência de um grupo de pessoas ou indivíduos. Então, como eu disse, fomos chamados para fazer parte de um povo que frutifica. Os frutos, claro, na vida cristã, não se limitam apenas à multiplicação. É verdade, isso é verdade. Mas não exclui o ganharmos almas para o Senhor e cuidarmos muito bem delas. Não é só isso, ganhar almas, mas não tem como tirar esse fato de ganhar almas para o Senhor. João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou a vida divina eternamente. Romanos 8, 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, o grão de trigo, representado aqui por essa parábola, ele precisa germinar, precisa morrer. Sua casca precisa arrebentar para dar muito fruto, muitas novas sementes de trigo. Jesus está falando aqui dele mesmo.
o seu propósito de morrer na cruz para nos salvar, salvar toda a humanidade, todo aquele que nele crê. Jesus nos fala da multiplicação de frutos, de filhos de Deus na terra. Hebreus 2, 13b nos diz, quando Jesus Cristo se apresenta a Deus, ele diz, aqui estou, eis aqui estou eu. E os filhos que Deus me deu, os filhos. Quais são os frutos aqui, então, em questão? A multiplicação dos filhos de Deus na terra. Deus não espera que a gente fique focado em nós mesmos, na nossa vidinha, na nossa posição confortável, mas conta com o nosso esforço, a nossa colaboração. Há o exemplo de Esther 4,14, né, que diz, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta que foste elevada à rainha. O povo judeu nessa época iria ser exterminado por ordem do rei Assuero, incitado por Amã, que era um alto oficial da corte. Esther, que se tornou rainha, prometeu interceder pelos judeus. Mordecai, né, o primo de Esther que ajudou a criá-la, disse para ela, não se cale, interceda pelos judeus, né? Porque ela teria sido feita rainha para isso mesmo, né? Não era para outra coisa. Ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela não poderia se omitir, não poderia falhar. Se isso acontecesse, Deus levantaria outra pessoa para interceder pelos judeus. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Estava em jogo essa promessa a Abraão, e Deus cumpre todas as suas promessas. Em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Onde você está, ninguém mais está, é só você o Senhor. Onde você está, eu não estou, onde eu estou, você não está. Então precisamos do Senhor deixar agir em nós, deixar o nosso conforto. A gente não pode se calar. Se a gente se calar, Deus vai agir de outra forma com outra pessoa. Recebemos uma missão de Deus, que é esperado de mim, que é esperado de você. Por outro lado, aqueles que cumprem a vontade de Deus serão honrados e serão recompensados. 2 Coríntios 2, 9 e 10b nos diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, Ele deu uma pista, mas a gente não tem nem ideia exata da recompensa que Deus nos dará no reino, na vida eterna. Romanos 8, 18, Paulo nos diz, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do que estamos passando, não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Então, os nossos sofrimentos, por maior que sejam, não podem ser comparados à glória que serão reveladas em nós. O sacrifício hoje, ele não pode ser comparado com a vida eterna. Como vimos na parábola, a recompensa não é dada pelo nosso trabalho, pelo quanto nós trabalhamos, mas sim pela fidelidade que nos foi confiada ao Senhor, por sermos fiéis ao Senhor, ao que Ele nos deu. Então, não seja desobediente deliberadamente, por vontade própria, falar, não vou fazer, não quero servir ao Senhor. Veja a parábola do servo bom e do servo mau. Mateus 24, 45, 51 e Lucas 12. Há o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para cuidar. Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando voltar, achar fazendo assim, cuidando dos seus conservos. A este servo fiel, quando o senhor voltar, vai lhe dar todos os seus bens. Mas para o mau, para o desobediente, para o negligente, que insiste em não fazer a vontade de seu senhor, a este vai castigá-lo e ficará com os hipócritas. O que é isso? Ficará com os fingidos, com os falsos, com que não têm a realidade, só aparência, só folhas. Lucas 18, 47 e 48b ainda nos diz, o que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade do Senhor, será punido com muitos açoites, e haverá choro e ranger de dentes. Puxa, onde será que esse
se essa pessoa foi lançada, o que você acha que foi feito com ele? Não foi para um resort, não. Choro e ranger de dentes. Não precisamos muito para perceber, para entender a escolha que a gente deve fazer. Lucas 12, 48b ainda diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito confia, ao quem o Senhor muito confia, muito mais lhe será pedido. Apocalipse 21, 12 diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o prêmio, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Que obras? Obras que o Senhor designou para cada um de nós. Tudo que você planta, você colhe. Hebreus 6,10. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, aos irmãos, aos seus irmãos. Versículo 11. Continue até o fim, com a mesma diligência, com a mesma esperança. Permaneça no Senhor, seja diligente, não esmoreça. Quando o Senhor voltar, todo o sacrifício terá valido a pena. Não há, veja bem, não há multiplicação sem sacrifício. Nós temos que ter a mentalidade do Senhor, a mentalidade de sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Temos que ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, temos que ter a mente de Cristo. Por quê? Porque há um mundo inteiro necessitado, um mundo inteiro vazio no coração, com vazio, necessitando do Senhor, do preenchimento do Senhor no seu coração. Cumpra o seu papel. Onde você está, eu não estou. Onde eu estou, você não está. Não sejamos egoístas, orgulhosos. Deus não é exclusivo nosso. Precisamos compartilhar tudo que recebemos do Senhor, tudo que Ele nos tem dado. Não deixe armazenado em você mesmo. Compartilhe. Isso vale para toda igreja, vale para cada um de nós, vale para você, vale para mim. Deus nunca desiste de nós. Nós é que podemos desistir de Deus. Ele sempre está nos dando chances e oportunidades de servi-lo, de fazer a vontade dele. Agarre estas chances. Não viva apenas para você mesmo. Arrependa-se. Deixe o Espírito Santo mudar o seu coração, de um coração de pedra para um coração de carne. Se você não produz frutos ainda, pode começar a produzir. Se você já produz frutos, pode produzir ainda mais. Deixe o amor de Cristo inundar você, inundar o seu espírito, a sua alma, mostrar pelo seu corpo, pela sua atitude que Cristo reside em você, que você segue o Senhor. Peça ao Senhor para abrir os olhos do seu coração, do meu coração. Siga o Senhor. Sirva o Senhor. Não é apenas convidar o Senhor a fazer parte da sua vida e fazer a nossa vontade. Sirva o Senhor, sirva a vontade do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui: inscreva-se, ative o sininho para receber novas mensagens, dê o seu like se você gostou. Isso permite que a mensagem seja distribuída para mais pessoas. Lembrando que essa mensagem fez parte do nosso estudo dos 4 evangelhos em harmonia na ICEL, Igreja Cristã em Londrina. Ela tem um canal no YouTube, um canal no Facebook. Que nossos dias não sejam para nós mesmos, não sejam dias vazios, que sejam dias que não sejam desperdiçados, mas sejam dias de trabalho para servir ao Senhor, para sermos um com o propósito dele, para que ele possa ter confiança em cada um de nós, que pode contar conosco para cumprir a sua vontade. Amém.